Hoje eu tô aqui no canal Fute Mais Notícias para dizer para vocês como ficou a tabela do Brasileirão de 2023. Para quem não sabe, o Brasileirão de 2023, no momento que estou gravando esse vídeo, terminou ontem, no dia 6 de dezembro. Teve partidas às 7h30, às 7 horas, e teve uma partida às 7 e o resto das partidas foram às 9h30, que tinham 9 partidas. Então tô aqui para dizer cada jogo de cada time aqui da tabela e para dizer bem certinho. Vamos começar lá pela parte de cima. Palmeiras foi campeão brasileiro, bicampeão consecutivo Palmeiras, que agora tem o Dodeca, conquistou 12 vezes o título brasileiro. Então, aí você tá vendo os lances do gol. Começou com o Endrick, fez esse gol do título. O jogo e esse gol aí do Cruzeiro bonito, passou embaixo das pernas. E o resultado terminou assim, 1-1. O Cruzeiro dominou o jogo, mas já servia para dar a taça para o Palmeiras. O Palmeiras daí fica com 70 pontos, com 20 vitórias. Grêmio ficou em segundo, vice-campeão brasileiro. É bom destacar que o Grêmio veio da Série B e fez uma temporada incrível. Campeão da Recopa Gaúcha, campeão do Gauchão, semifinalista da Copa do Brasil, vice-campeão do Brasileiro. Que campanha fez o Grêmio este ano? Então, o Grêmio fez um jogaço ontem com despedida de Soares no Brasil, o craque mundial. Aí você tá vendo os gols, que começou com um toque na mão do Rodrigo Eli. O Rodrigo Eli, que é o zagueiro do Grêmio, aí você viu o toque na mão, e aí você vê o gol do John Kennedy, se eu não é John Kennedy, do Arias. Aí você vê de pênalti. E depois o Grêmio veio com resposta. Tava lá ele, Soares, ficou sozinho e fez o gol para o Grêmio. E também teve aí o gol já no primeiro tempo do Everton Galdino. O Everton Galdino tava lá e chutou, como você vê aí. E depois ainda, no início, o Grêmio abriu vantagem para 3-1. Aí, ó, com um pênalti frio e calculista do Soares, depois o Fluminense empatou. O Grêmio é vice-campeão brasileiro com 68 pontos, 21 vitórias, é o time com mais vitórias do Campeonato Brasileiro. Então eu vou destacar aqui o Atlético Mineiro. Esse aqui eu não lembro bem direitinho, que eu tava assistindo outros jogos, mas foi assim, ó. O Atlético Mineiro chegou lá na Arena Fonte Nova, estádio do Bahia. O Bahia que tava na zona de rebaixamento quando começou a 38ª rodada do Brasileirão. O Bahia começou fazendo um gol. Depois, esse que você vê aí. E depois o Atlético Mineiro empatou para frustrações dos baianos. E depois o Bahia seguiu, fez o segundo, fez o terceiro e fez o quarto e fechou o caixão 4-1 pro Bahia. Aqui a gente vê o Flamengo. O Flamengo que encarava o São Paulo no Morumbi. E sabe quanto é que deu? 1-0 para o São Paulo. Com esse gol aí, você viu aí? Com o passe do Caleri. Esse, que o jogo terminou assim 1-0 mesmo. E o Botafogo tomou 3-1 do Internacional. O Internacional queria que valia 8 milhões dessa vitória para investir nos jogadores e em todo o elenco e no clube inteiro. O Inter venceu começando esse gol aí do Ener Valencia, não podia faltar. E o gol do Alan Patrick, e se eu não me engano, desculpe se eu errar, era o gol do Wanderson. Não é, desculpa, eu não lembro. Mas foi esse aí o gol do Inter que você vê aí, o terceiro. Mas antes teve um gol do Botafogo. A gente se desculpa por não mostrar, mas teve o gol do Botafogo.
O Botafogo fez um gol no início do primeiro tempo, depois o Inter fez mais 2 que a gente já tinha mostrado no vídeo. Depois o Fluminense ficou na sua posição, vai para a vaga indireta, como nós podemos dizer, a pré-Libertadores a disputar, mas tá bem indireito, direito aqui não ganhou o título. RB Bragantino, foi assim, ó, o Vasco abriu o placar, olha esse gol aí. Depois o Bragantino empatou com o Léo Ortiz. E depois o Vasco fez para se livrar, porque no momento que o Vasco estava empatando, o Vasco estava na zona de rebaixamento. Então o Vasco fez o segundo e termina o jogo com esse calor da torcida. De ver o Vasco ficar em permanência na Série A, também com os outros resultados que a gente já diz aqui. Então tava aí em sétima colocação, tava o Fluminense. A gente não vai repetir as imagens, porque eu já mostrei, mas eu vou dizer um pouquinho mais a respeito. Os jogos que eu já mostrei, eu só vou dizer um pouquinho mais do clube. Tá ali. O Fluminense já tá tranquilo, ganhou a Libertadores, não precisava se preocupar em classificar. E depois de um Atlético Paranaense que terminou com a despedida do Vitor Roque, que vai pro Barcelona. Começou com esse gol aí, ó. E teve mais, ó, o segundo do Cuiabá aí, ó. No finalzinho do jogo, o Cuiabá fez 3-0 no Atlético Paranaense. E sim, o Cuiabá avançou na tabela, mas como agora a gente tá falando de Atlético Paranaense, tá aí. O Atlético Paranaense não podia subir posição, na verdade podia, se vencesse e torcer pro que deu ontem, que foi o Fluminense perder pro Grêmio. Então, viu aí, o Atlético Paranaense fez uma partida não tão boa, não era o que se esperava os torcedores do CAP. E depois vem o Inter, já mostramos o Inter, quando eu falei ali do Botafogo, eu disse que era 8 milhões, por quê? Porque a tabela funciona assim, os clubes que vão ficando melhores em posições na tabela vão ganhando mais dinheiro. Claro, né? Por estarem melhores. Depois vem o Fortaleza, que jogou contra o Santos. O rebaixado Santos, que a gente fala mais. E eu vou deixar para falar desse... Eu não vou mostrar os lances agora. Como disse, melhores vão ficando na tabela, mais dinheiro eles ganham. O do Fortaleza, aqui que eu tava dizendo, que era aqui eu vou mostrar depois, porque o Santos foi rebaixado justo nesse jogo. Então eu vou deixar para falar depois e mostrar os lances. E o São Paulo também já tá tranquilo, ganhou a Copa do Brasil, já tá classificado, não precisava só cumprir a tabela. Esse jogo eu já mostrei, por isso não vou mostrar as imagens. O Cuiabá também já mostrei as imagens, mas o Cuiabá foi muito bem. O Cuiabá que não tinha tanta visibilidade quando jogava dentro de casa. O Cuiabá foi muito bem ontem dentro de campo. Pois é, o Corinthians ganhou de 2-0 do Coritiba. Olha aí os lances. Gol ali, o gol do Corinthians e aí o segundo do Corinthians para terminar o jogo. E o Cruzeiro com o Palmeiras, eu já disse, o Cruzeiro não tinha chance de ser rebaixado, eu já mostrei os lances. O Cruzeiro tava na boa, era só para garantir já logo a sua Sul-Americana, não, já tava garantido. Só queria um pontinho e tentar arrancar uma vitória, se quisesse, do líder do campeonato. E tá ali o Vasco, já mostrei os lances também. O Vasco que se safou da zona de rebaixamento. O Bahia, que também já mostrei os lances, o Bahia tava na zona de rebaixamento e conseguiu botar o Santos. E agora, você lembra quando eu disse que Fortaleza e Santos e Fortaleza se enfrentaram? Então, vou deixar os lances aí, ó. Aí, teve o gol do Fortaleza. Depois teve esse gol do Santos, que tava empatando o jogo. Quase lá no finalzinho, para declarar com os outros resultados juntos, o rebaixamento do Santos. Que foi isso aí, ó. Esse gol que Pelé não conseguiu fazer, um ídolo do Santos. O Pelé não fez gol de meio do campo, o Lucero fez um gol. Que fechou o caixão e botou o Santos para a zona de rebaixamento. A respeito desse jogo, são cenas lamentáveis que aconteceram na Vila Belmiro ontem. Os torcedores do Santos ficaram frustrados, claro, pelo rebaixamento. E jogaram fogo nos carros que estavam na rua, nos ônibus. A média é que 10 veículos foram atingidos.
E no momento que eu tô gravando esse vídeo, uma notícia urgente que vem daqui, que diz que os torcedores tentaram invadiram a Vila Belmiro, foram botando funcionário pra lá e pra cá, como é que é? E isso aí. E daí chegou o policiamento, claro que não ia demorar muito, e tirou. Eles estavam tentando arrancar as coisas da Vila Belmiro. Então esse é o Santos que caiu ontem, porque o Bahia estava em 17º, mas ganhou. O Santos estava na 15ª, só dependia dele. E o Vasco também deu, então e o Santos perdeu, então empurrou. O Goiás e o América Mineiro se enfrentaram no jogo dos já rebaixados e teve esse gol aí, ó, do Goiás, que terminou assim. O Goiás, que já tinha sido rebaixado, como disse, outro que já está rebaixado há tempos, é o Curitiba, que eu já mostrei os lances. E eu tenho um Curitiba, também não parou de desistir, o Curitiba tentou o jogo, o Curitiba foi assim, apesar de ser rebaixado, estava tentando um resultado bom. Que tá com 30 pontos, na 19ª colocação. E por último, o América, que já mostrei os lances. Então, tá aí, o G4 é Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, e são esses a tabela. Se eu esqueci de falar alguma coisa, me desculpe, tô fazendo esse vídeo bem rapidinho, pra fazer logo mais vídeos, porque fica ligado que no canal Fute Mais Notícias, sempre que sai algo de importante, a gente bota lá, ou que tem algo importante para falar, a gente bota lá. Então se inscreve no canal, se você não é inscrito, deixa o like aqui e vai lá olhar os nossos shorts e os outros vídeos. E também vai lá e no WhatsApp, e sabe aquela barrinha que tem atualizações? Clica lá e pesquisa Fute Mais Notícias que aparece para você. E fica ligado que já vai sair mais vídeos essa semana no canal Fute Mais Notícias. Esqueci de me dizer o meu nome, eu sou o Nicolas, narrador deste vídeo. Tchau!